Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de Arquicad 23. Eu sou o David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Nessa aula nós vamos tratar um pouco das ferramentas de documentação, especificamente as ferramentas de cotagem. Essas ferramentas estão disponíveis aqui na aba documentação, são essas primeiras ferramentas aqui. Basicamente vamos analisar cada uma delas. Então, a primeira aqui delas é a ferramenta cota. Então, entrando aqui na definição de cota, nós podemos definir o tipo de cota que nós estamos utilizando, se é uma cota de método linear, se ela é de método cumulativo, se ela vai usar a linha base como referência ou se é uma cota de elevação. Podemos também escolher o tipo de marcador que nós vamos utilizar, no caso, para a linha de chamada, né, para o clipe da linha. Se a gente quer que ele ultrapasse ou não a linha de chamada, né, ultrapasse ou não o clipe. Qual é a caneta que nós vamos utilizar para esse marcador. Como que vai ser a representação dessa linha de chamada, se ela vai ser só a linha, se ela vai ter essa marcaçãozinha no final, se ela vai ter a relação dela quanto ao eixo. Um eixo diagonal, por exemplo, ela vai manter a linha de chamada travada ou se ela vai seguir esse eixo. A gente consegue configurar tudo isso aqui. Na aba de texto a gente consegue configurar opções de formatação, né, do texto, então tamanho, se ela vai ter algum tipo de formatação na letra, fonte, enfim. Nas opções da linha de chamada a mesma coisa, a gente pode configurar as dimensões, né, dessa linha de chamada. O apontador, qual vai ser o tipo de linha que ele vai utilizar, se ele tem alguma configuração específica, por exemplo, de seta, enfim, o tamanho dessa seta, o ângulo do apontador, enfim. Para os detalhes de cotas, né, o que vai ser cotado aqui, isso aqui são configurações de cota automática, a gente não precisa preocupar muito com isso, porque existe uma opção própria para isso. E claro, as propriedades. E aqui nos vegetais eu criei algumas cotas aqui para a gente poder usar depois na representação. São cotas de piso para estudo preliminar, projeto executivo, projeto de interiores, projeto legal. As cotas de elevação também para os três, executivo, estudo preliminar, projeto executivo e projeto legal. E cota de forno, no caso, para projeto de interiores. Para poder inserir uma cota, a gente vem até, por exemplo, uma parede, a gente pode vir aqui na parede ou na quina da parede. Apertando a tecla Tab, a gente pode selecionar qual parede ou qual laje ou que seja de elemento que a gente vai cotar. Nós estamos selecionando no momento, porque a cota ela é vinculada ao objeto. No caso, a gente movimente esse objeto depois, a gente consegue vincular essa cota. Como a gente está falando dessa medida, a gente vai vincular essa cota a essa parede aqui. Observa que ele já até inseriu essa cota. Foi porque essa opção aqui está habilitada. Nós não vamos deixar ela habilitada por enquanto. A gente vai apagar essa cota aqui. A gente vai só colocar os pontos de marcação, tá vendo que clicando já no meio da parede ela selecionou os dois. Vindo aqui, mesma coisa, e aqui, mesma coisa. Vamos dar dois cliques na tela e decidir para que lado que a nossa linha de chamada vai ser aplicada. E pronto, cotado o nosso projeto. O mesmo serve se a gente estiver falando dessa referência aqui. A gente pode pôr essa referência aqui e essa, e cotar aqui ou fazer só uma do lado de cá, não é problema algum. Podemos vincular também a cota às janelas, observe que a janela fica azul, e às portas. Então, se por algum acaso a gente reduzir o tamanho dessa janela aqui, por exemplo, ela com 80, as cotas já vão ser atualizadas de forma automática. Se por algum acaso houve alguma alteração, precisou às vezes ampliar, colocar uma parede nova, a gente consegue também adicionar novas cotas sem precisar ficar apagando e fazendo de novo. É só selecionar a linha de cota, segurar a tecla Ctrl e clicar no objeto que a gente quer, ou só no ponto que a gente quer, e ele faz a inserção para a gente. Clicando na linha, a gente tem algumas opções, né? A primeira dela aqui é para adicionar esse ponto adicional, que eu acabei de fazer com Ctrl. Essa segunda é para fazer alinhamento da cota, então é só se tiver alguma linha diagonal ou você quiser ajustar algum determinado, alguma orientação você consegue. Aqui é para poder reduzir a linha de chamada ou aumentar ela, né? Isso vai depender muito da circunstância, então a gente pode deixar ela grande. Igual essa tá até o final, ó, a gente pode vir aqui
e ajustar para que todas as linhas de chamada tenham a mesma distância. A gente também pode mover o segmento da linha, então só essa linha aqui, ou a gente pode fazer a quebra inteira da linha, então tudo que tiver desse segmento para trás é movido. Por exemplo, daqui eu moveria tudo para trás. Outra coisa que nós podemos utilizar também, que é bastante útil, é a cotagem automática. A gente seleciona todo o nosso objeto, vem em documentação, anotação, cotagem automática e escolhe se a cotagem vai ser interna ou externa. Vamos usar aqui a externa para fazer do jeito que nós fizemos. Aqui nós podemos configurar o que vai aparecer. Por exemplo, aqui está configurado para aparecer a cota geral e a cota de estrutura. Mas se quisermos também cotar as aberturas, cotar a geometria só do exterior, a gente consegue fazer isso. Se a gente vai considerar só o núcleo ou as faces internas, vamos deixar como face externa, que depois a gente vai falar sobre isso aqui de novo. Temos a opção de escolher a distância que a linha vai ter uma da outra, né? No caso a gente pode pôr aqui 20, 30, não sei. Vai depender de projeto para projeto. E se a gente vai colocar as cotas dos 4 lados ou só de um lado. Então, ok. Se fosse, por exemplo, só de um lado, a gente vai vir até a linha azul, que é a linha de referência nossa, e clicar nela, onde vai aparecer o martelo. Se for só de um lado, somente essa parede seria cotada. No caso, a gente selecionou tudo, o segundo clique adiciona as cotas para a gente e está aí o nosso projeto todo cotado de forma automática. É claro que alguns vãos, por exemplo, esse vão interno não foi cotado, enfim, apesar que a gente não colocou também para poder cotar as aberturas, né? Mas se fosse uma parede, por exemplo, só sem o vão da porta, eu queria uma parede inteira, então um vão de porta aqui. Ele não seria cotado, então essas cotas internas a gente teria de fazer de forma manual, mas ainda assim ele agiliza muito esse processo de cotagem para nós. Vou selecionar aqui as cotas, Ctrl A para selecionar tudo e vou apagar. Próxima cota que nós temos é a cota de nível. A cota de nível ela é para poder representar a altura de uma determinada superfície em planta, né? E aqui nós temos então o tamanho do sinal, você vai ter algum eixo de rotação, o tipo do sinal, tem várias opções, a caneta, texto, enfim. Uma opção que é muito importante habilitar quando nós formos utilizar essa opção é isso aqui, ó, essa gravidade. E utilizarmos aqui para ela pousar na laje. Porque senão ela pode passar direto pela nossa laje ou até ficar presa em algum outro objeto que não esteja aparecendo, tá? Então aqui a gente só tem uma laje, não é problema. Mas, por exemplo, se tivesse um forro que a gente cotasse, poderia aparecer a cota do forro ao invés da laje. Feito isso, é só dar um clique e ele já habilita pra gente. E essa cota também é vinculada à laje. Então, se, por exemplo, eu coloco aqui que essa laje está no piso 30, ela vai mudar automaticamente aqui pra gente. Se eu coloco que está no piso menos 30, menos 30, isso, agora sim, ele faz também a alteração. Então, no que diz respeito às cotas curvas, né, elas vão estar disponíveis aqui na aba mais, onde nós temos aqui a cota radial, né, de raio e de ângulo. A cota de raio, a gente selecionando ela, nós vamos ter aqui algumas configurações bem parecidas com as outras, né, como questão de marcador, dimensão desses marcadores, como que a gente quer utilizar essa cota, se a gente quer um ponto central dela ou não, como que vai ser a linha de chamada, o texto, enfim. Aqui é só clicar na curva, puxar e tá aí a nossa cota. No caso, tá vendo que ele apareceu aqui o eixo do centro, né? É um raio de 1,11 a partir desse centro aqui. A de ângulo, a gente vai ter também as mesmas questões do tipo de orientação, se ela é central, se ela é externa, marcadores, linhas de chamada, como que vai ser a orientação do número nessa cota. Essa cota era um pouco diferente. A gente vai usar essa quina aqui, ó. Essa cota ela precisa de 4 cliques para poder ser inserida, sendo que o primeiro clique é para fazer a orientação do eixo de origem e o segundo de orientação do eixo do ângulo. Então a gente vai dar aqui o primeiro clique e o segundo clique definindo o eixo de origem, e depois o terceiro clique no mesmo ponto e o quarto clique
definindo a origem do ângulo. E aqui a gente pode aplicar ou por fora ou por dentro. E aí nós temos o nosso ângulo. Então a gente define primeiro o eixo 0, vamos chamar assim, e depois a gente define o eixo da angulação que a gente quer trabalhar. A ferramenta texto, ela basicamente cria uma caixa aqui para a gente poder fazer digitações, onde nós temos todas as opções de formatação aqui. Então, nós podemos também editar esse texto através das definições dele, onde nós temos aqui a caixa de formatação do texto, qual ponto de inserção vai ser feita essa colocação, enfim, coisas do gênero. Zonas, na verdade tramas, né, que a gente já tinha conversado anteriormente, que é uma ferramenta para representação gráfica. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui dentro. Se eu falasse que este ambiente aqui, vamos simular que isso aqui fosse um ambiente de uma cerâmica, por exemplo, né? Aqui no caso seria, a gente mudaria aqui, ó, o tipo de trama. Tem a trama de superfície, trama de corte para os dois e a trama de desenho. E a gente vai pôr aqui que é uma grelha de 60 por 60 simulando um porcelanato. A linha que está tracejada a gente vai pôr linha reta, deixa em preto mesmo. E a nossa caneta da trama a gente vai pôr preto também. E aqui nós teríamos então, ó, claro que aqui está pequeno, né? Então deixa eu desenhar um retângulo maior. A gente teria aqui o nosso grid para fazer às vezes uma paginação e coisas do tipo. E a ferramenta linha nós já vimos também anteriormente, é uma ferramenta de desenho universal, digamos assim, né? Todos os elementos vão existir a ferramenta linha. A gente já viu também como configurar e criar linhas novas. Então basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre as ferramentas de elevação e corte. E então é isso aí, aguardo vocês até lá. Tchau, tchau.